Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui não há vídeo, André. Exato, e Desculpa, bem. portanto vamos só aqui só voz. André Maravilha é enfermeira há 10 anos, especialista em saúde mental e psiquiatria, a trabalhar com crianças e adolescentes em contexto de internamento e comunidade. Uhum, Apaixonado pelas questões de saúde mental, certo? confere. E um podcast, um canal Sim. chamado Deu-me para isto, Uhum, cujo grande objetivo é acabar com os estigmas da saúde mental. exatamente. Primeiro eu quero saber, este podcast não tem um objetivo de saber sobre as pessoas, mas eu Uhum, tenho algumas curiosidades que são à importantes. vontade. O que é que leva um enfermeiro a querer trabalhar com saúde mental? Já era uma Já decisão? era, já. Obrigado desde já, Catarina, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar um bocadinho esta experiência. A paixão da saúde mental surge ainda um bocadinho antes do curso, porque há sempre esta fantasia que. Tá bom? Estava a afastar-te um bocadinho, porque tens uma Ok. voz muito poderosa. Estava a dizer que esta paixão pela saúde mental surgiu um bocadinho antes do curso de enfermagem, ou seja, eu tinha duas grandes paixões na área da saúde: a Uhum. saúde mental e as crianças, os adolescentes e os jovens em geral. Felizmente tive a oportunidade, ao longo do curso base, de poder experienciar um estágio num contexto que juntava o melhor dos dois mundos, quer o mundo pediátrico, quer também o mundo da saúde mental, e desde aí tem sido um crescente, uma paixão constante, uma aprendizagem constante, porque se aprendemos muito com os adultos, eu não tenho dúvida nenhuma que aprendemos muito mais com as nossas crianças. Mas Hum, estas questões da saúde mental, Sim, e desculpa a ignorância, mas também sim, para sim. percebermos um bocadinho, o que é que leva o miúdos ou seja, miúdos tão novos, os Uhum, adolescentes já, mas as questões de saúde mental existem nas crianças como nos adultos? uhum. Ou Se são calhar, quadros clínicos completamente diferentes? eu acho que neste momento, em pleno 2020, já começamos a olhar para as crianças como um ser com poder. E isto é o quê? Como uma pessoa que comunica. Ou seja, antigamente nós olhávamos para os quadros familiares, o pai tem razão, a mãe tem razão, o pai tem poder, a mãe tem poder, a criança literalmente obedece. Tu hoje em dia, com o boom informático que tu tens, com o boom tecnológico e a evolução toda que está associada às nossas sociedades, demos também um boom em termos das relações que vamos tendo com as crianças. E passaste a ter uma criança que simplesmente obedecia aos pais para ter uma criança que questiona o que é um porque sim e o que é um porque não. E isto, fazendo depois um bocadinho à ponte nas questões da saúde mental, também aconteceu exatamente a mesma coisa, que é, antigamente só se olhava para a saúde mental nos adultos, ou seja, muita da sintomatologia, muita dos quadros que eram apresentados, eram quadros se calhar um bocadinho mais pesados, por isso é que as pessoas ainda hoje falam saúde mental ou doença mental igual a esquizofrenia ou doença bipolar, e hoje em dia vais falando de quadros de miúdos com alterações do comportamento, uma pessoa fica às vezes ainda um bocadinho interrogada o que é que são estas alterações de comportamento, Depressão? por exemplo, mas que não é mais do que às vezes as nossas crianças e os nossos jovens se expressarem e comunicarem de uma maneira a serem ouvidas. E isto é o quê? Para teres mais ou menos aqui um bocadinho de noção, uma criança aparentemente saudável e mentalmente saudável comunica as suas angústias, os seus medos, ahm, os seus terrores, vai lá. Estes jovens, quando não são acolhidos emocionalmente, ou seja, quando não são lidos, quando não são entendidos pelas figuras de referência, tendem a ter este adoecer mental, que hoje em dia, felizmente, vamos estando cada vez mais atentos, daí também as questões da saúde mental. E não utilizaria tanto a parte dos diagnósticos psiquiátricos, mas as condicionantes da saúde mental e doença mental nas crianças estar cada vez mais na ordem do dia. E diz-me uma coisa, Uhum. isto só porque venho aqui de uma gravação em que Sim. falámos muito das questões do divórcio e da Uhum. parentalidade. Os miúdos são muito usados pelos Uhum. pais nas guerras dos divórcios e das separações, sendo atingidos Sim. também nas suas questões de saúde mental. Sim, eu acho que tem muito a ver com a forma como o divórcio é vivenciado, ou seja, idealmente, eh, todos nós queremos que
lá está, o amor não tem necessariamente de ser para sempre, ou a relação não tem necessariamente de ser para sempre. Agora, o divórcio, estou a falar enquanto André, enquanto profissional, procuro que, enquanto falamos com os pais, que este seja o mais saudável possível, ou seja, que esta separação não implique condicionantes emocionais visíveis nas nossas crianças e nos nossos jovens. Ou seja, se dois adultos se separam, a Mas partir... mesmo na relação, André, não é? Quantas Sim, sim, relações são sim, super conflituosas, pondo ali a criança sim. no limbo, Sim, sim. na E escolha. aqui já estamos a falar nas separações, mas hoje em dia tu vês pais a correrem, pais a trabalharem vezes infinito, como eu costumo dizer, e estas crianças vão sendo, não diria postas de lado, mas todas as condicionantes sociais e todos os papéis que os pais têm que cumprir, às vezes escapa aquele bocadinho de tempo que digo assim, devia ter tido mais tempo para o meu filho. E depois há depois esta fantasia que tu tens de ter 2 horas, 3 horas com o teu filho ou com a tua filha, e eu pergunto, mas essas 2, 3 horas são horas de qualidade ou são 2, 3 horas que você está literalmente a olhar para um ecrã que não interage com o seu filho e está com o telemóvel na mão? Nós É. falamos disso, é engraçado, nós falamos muito da Uhum. questão da comunicação nas relações Sim. amorosas como fundamental, ou do tempo de Uhum. qualidade, Sim. mas isso passa-se exatamente com as nossas crianças e com os nossos Sim, sim, adolescentes, sim. não é? E Também a são forma. relações de amor às quais nós Exatamente. temos que dar tempo. E começam a partir do momento do nascimento, ou seja, a partir do momento da vinculação, a primeira interação mãe-bebé, pai-bebé é super importante. E isto é à la longue, passas de uma comunicação não verbal para uma comunicação verbal. ah, Depois a forma como se vai trabalhando isto, e não estou obviamente aqui a pôr os timings que parece que hoje em dia as crianças têm que andar com um ano, falar com dois, eh, tudo e um par de botas, parece que está tudo banalizado e tudo banalizado não, está tudo Apressado exato, está e tudo standardizado. standardizado, porque tu olhas para o lado e já viste que aquele já anda, porque as crianças são todas diferentes, os pais são todos diferentes e a forma como interagem nas relações são completamente diferentes. Por isso é que não podemos definir e dizer assim: há mais amor numa relação ou há mais amor noutra. Não, simplesmente são relações diferentes e a forma como é transmitido esse amor, quer pai-filho, quer mãe-filho, quer entre casal, está realmente ligado na forma, no funcionamento do casal. E de Não... cada um, não é? Mas a Exatamente. questão que acho que é importante, porque há pouco referiste isso, Uhum. que da mesma forma que existe esta pressão, não é? Do há um Sim. ano anda, mas depois é, não, tive as tais 2 ou 3 horas, e às vezes basta 30 minutos Eu ainda digo menos, Catarina, 5 minutos. de atenção Sim, plena. 5 minutos de atenção plena em que a criança pode, se ainda não, por exemplo, se ainda não tiver a fala, simplesmente brincar. O brincar é super importante. Os pais às vezes não têm muito esta consciência, querem que os miúdos falem, que verbalizem, mas o miúdo, através do brincar, vai ganhando ferramentas essenciais, as questões da frustração, a questão dos limites, o sim, o não, o perceber. eh, o que é o perigo, o que é o risco, deixá-los arriscar, deixá-los cair. André, não me percas a palavra, porque eu vou Não, só não. pegar uma palavra que tu disseste e que fez-me aqui vários sininhos, porque Força, é força. espetacular. Eu, quando fiz terapia pela primeira vez, nós já Uhum. conversámos sobre estes assuntos, porque Sim. vocês têm que ir ver o canal do Deu-me para isto. Eu fui com muita honra, porque estou lá rodeada de convidados espetaculares, falar destas questões da Sim, saúde mental. sim, E eu lembro, a primeira vez que fiz terapia, eu referia muito a dor, ou seja, a sim. questão do meu filho Gonçalo, quando ele estava frustrado, aquelas Uhum. coisas. E eu nunca perco a frase que o meu, na altura, era um psicanalista ali, Sim. freudiana, à moda antiga, mas que me disse: Catarina, o deixar uma criança vivenciar a frustração é meio Sim, caminho andado para teres um adulto sim. saudável. Que é quantos de nós, enquanto pais, evitamos Uhum. imenso as Sim, sensações, não é? Da dor, sim, eh, sim, sim, da dor física, sim. mas depois a outra dor que é a da frustração, é aquela ideia Sim, do sim. castelo construído que cai e nós vamos lá depressa Logo, rapidamente compor está. ou não deixar os miúdos chorar. Sim, não deixar os miúdos cair. Eu dou um exemplo muito, muito prático que tem a ver com a minha vida neste momento. Eu tenho uma pequenina com 1 ano, não é? E que está-se a arriscar nos primeiros passos. E há muito esta ideia que, por exemplo, se eu estiver num ambiente familiar, há muito esta ideia da proteção. Cuidado que a menina pode cair, cuidado que a menina. Não, vamos deixá-la experimentar. Obviamente que eu estou atento, não vou ser um pai completamente desleixado, não tem nada a ver com isso, nem um pai, nem uma mãe, mas
deixá-la experienciar, não à primeira queda e que ela começa a chorar, ir a correr, o que se passa? Já não voltas lá. Não, não tem nada a ver com isso, é É deixar engraçado até, por exemplo, as experimentar. sensações da fome, Sim, que nós exato. temos a mania de antecipar sempre a Uhum. fome ou o sono Sim, ou essas sensações que são desagradáveis, sim. impedindo que as crianças as Sim, experienciem. queres uma frase linda que nós dizemos diariamente aos nossos filhos: está na hora de ir dormir. Uhum, sim, sim. Quando na prática tu só precisas dizer: Tens sono? não, ainda antes, Ou é tempo de ir temos, descansar? exatamente, olha, eu acho que neste momento é a melhor hora para tu te ires deitar. Uhum. Não precisas dormir, mas o teu corpo precisa de descanso, ok? Do descansar, deitar até ao dormir, depois temos todas as nossas técnicas, desde histórias, hum, a Ou gerir esse timing, brincadeiras. porque eu estás-me a falar disso, Sim, e é engraçado que ainda hoje, na idade adulta, eu uhum, tenho imensa ansiedade no sim, momento em que me deito até uhum, conseguir sim, adormecer. sim, Claro que acabo por colmatar isso de forma errada, um bocadinho com o telefone, não é? claro, Arranjando, por exemplo, um jogo que seja tão monótono sim, que me sim, leva ao sono, mas eu tenho muito talvez por ter experienciado a angústia, claro, de dar aos meus filhos espaço para perceberem que o descanso não é igual ao sono e que não têm que uhum, ficar angustiados. sim, sim, Mas são essas crianças que nunca experienciaram a dor e a frustração que um dia vão dar origem, por exemplo, àqueles desgostos amorosos desastrosos quando somos sim, crescidos. sim, 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 e a forma como a base, não é? Desde bebê, desde criança, os primeiros limites, os primeiros nãos, são a base da construção depois da tua própria identidade, da tua própria construção mental, dos valores que vais adquirindo, que depois têm repercussões melhores ou piores. Hum, eu costumo dizer muito esta frase: não há respostas certas nem erradas, há respostas. Portanto, não vai ser melhor ou pior, é a tua versão, é a forma como tu tens de te relacionares, não é? De certeza, Catarina, que já viste 50.000 amigos teus na forma de relacionamento, tu pensas assim, bem, isto nunca daria para mim, pois não? Claro, E mas da para mesma eles forma, dá. exatamente, da mesma forma que os teus amigos, se calhar, olham para o teu relacionamento, para o meu relacionamento e acham que é uma coisa diferente, é o que eu digo às pessoas. Cada vez mais estamos a criar opinadores, julgamentos muito fáceis, quer em redes sociais. eh, eu no outro dia já não sei quem é que partilhava um post sobre aquelas mochilinhas dos bebés Ah, sim. de irem. Sim, na frente, para trás, Exato, aqueles ergo babies. epá, exato. E a mãe tinha uma perna um bocadinho mais desnivelada para a esquerda. Bem, o rol de comentários, e atenção, né? Epá, deixem experimentar. Mas isso Acho. em tudo, mas as redes sociais levaram a esse ponto, não há muito a fazer, Exato. é como na história até mesmo lá está, no amor dos Uhum, namoros e tudo isso, tu passaste a ter um grau de exposição que não tinhas sim, e um dia irás analisar até que ponto é que isso foi ou benéfico ou claro. prejudicial às relações, E porque tu já, vivemos um tempo sim, e novo. tu já falaste sobre isso nos outros episódios e eu concordo plenamente, que é, as relações que tu tens hoje não vão ser as relações que a minha filha terá daqui a 20 anos, Pois não? certamente. Este padrão do casamento, da junção, do namorado ou da namorada, é o que eu digo às vezes a brincar, a malta fica muito chocada. Isto vai ser o que se tornará daqui a 20 anos, relações com este, com aquele, com o E outro a nem sabemos, chegamos experimentar. lá atrás e voltamos ao formato que tinham Por os nossos exemplo, avós, não é? exatamente, mas há tudo muito, parece que temos de estar todos standardizados, tudo muito banalizado, por isso é que eu digo, eu se calhar sou um bocadinho fora da caixa, por isso é que fui para a saúde mental, mas eu Há acho que muita gente saudável na saúde mental, não é, André? eu acho que sim, porque as pessoas olham-nos como os doidos, não é? Os que gostam de cuidar de doidos. Mas se calhar temos que olhar é para a loucura em que a nossa sociedade se está de alguma maneira a tornar. E não digo isto de uma forma negativa, mas para começarmos a olhar um bocadinho aquelas questões básicas, que é olhar o outro. Mas achas que há mais disponibilidade, até porque os recursos Uhum. existem, há mais recurso, há mais atenção, há mais pessoas com necessidades de cuidados na saúde mental, Sim. ou passamos a estar mais atentos às Uhum. questões da saúde mental? Eu acho que é um bocadinho dos dois. A informação é uma coisa essencial. Às vezes as pessoas pensam um bocadinho, ai, agora as pessoas vêm-nos aqui, e vejo muitos profissionais, agora as pessoas questionam mais. Ainda bem. Ainda bem Exatamente. que as pessoas se questionam. A forma como nós profissionais achamos profissionais ou professores, eu faço muito este paralelismo, principalmente na questão da saúde mental. Já não temos pedestais. Não existe já aquele calço dos professores que têm de estar num nível acima. Não com isto quero dizer que as relações profissional, pessoa ou professor-aluno tenham de estar ao mesmo nível. Mas cada vez mais é necessária esta proximidade, porque a questão da pessoa que tem a dúvida tem que ser explicada de outra maneira. Lá está.
Nas crianças e nos adultos já não há o sim porque sim. Ou Uhum, eu não uhum. posso chegar ao pé de ti, Catarina, e dizer assim, Catarina, a partir de hoje tens que fazer este comprimido. Porquê? Porque é. Porque tu precisas. Tu vais-me questionar, está bem, mas explica-me o porquê. E eu, como profissional, tenho que ter esta capacidade adaptativa de dizer assim: não, a Catarina tem uma dúvida pertinente, ok, então vou-te explicar, Catarina, é por isto, isto, isto. Ok, consentimento esclarecido. Mas tu não Pronto. achas que em relação a isso, é um bocadinho fora daquilo que costumo conversar, mas já agora disseste isso e é Uhum. importante. Eu acho que é preciso saberes um bocadinho, mas não achas que as pessoas às vezes procuram entrar em sabedorias que não vão Sim, alcançar? sim. Eu acho que o doutor Google permitiu-te isso também, não é? Porque tens a informação e depois tens as fake news e todas as informações um bocadinho às vezes enviesadas e misturadas. Dou-te um exemplo, voltando à história do amor e da criança e dos bebés. Gravidez na mulher. Uhum. 50.000 opinadores. Tens que ir para a direita, para a esquerda, tens que seguir o profissional X, mas agora cuidado, já tens este kit, já tens isto. E a mãe chega ao final da gravidez completamente esgotada. A criança nasce. Cuidado com a roupa, cuidado com o roupão, cuidado com o bem, cuidado. Malta, eu vou seguindo esta pessoa e este profissional. No meu caso em concreto e da minha mulher, seguimos uma grande amiga nossa que é enfermeira especialista em saúde materna. Pronto, e é daqui que eu vou seguindo. Porque se eu ouvir 50.000 opinadores, o meu cérebro dá um nó Mas completo. isso, olha, se é para falar de amor, eu acho que esta questão com os profissionais de saúde é mais ou Uhum, menos como as histórias de amor, que é, claro. se eu escolho este é o meu marido, eu não posso passar a vida à A trocar. procura, É a tal e trocar ou qual. procurar Claro. outro que também Sim, agir e sim, deixa-me sim. olhar para aqui para. Espera, preciso um bocadinho de foco, É uma porque referência, exatamente. nós precisamos de referências, não Claro que é? E eu sim. acho que as pessoas têm que ter as respostas, mas Uhum, às vezes as pessoas procuram para lá da resposta. sim, E às vezes aí só vem a confusão. sim. E Dou-te o exemplo, por exemplo, voltando à história das crianças que tu falavas, deste aumento da informação e o aumento dos diagnósticos psiquiátricos. O que acontece cada vez mais, e principalmente na saúde mental, é que ainda andamos aqui num bocadinho na nuvem cinzenta, sem saber, para além desta história das esquizofrenias e das doenças bipolares e das depressões, outro tipo de diagnósticos. O que eu costumo dizer, principalmente aos pais e aos nossos jovens, é: vamos esquecer um bocadinho os diagnósticos, vamos olhar para a sintomatologia. E que sintomatologia é que aparece? Tristeza. O que é que aparece? Raiva, agressividade. Então vamos olhar para essas formas de comunicação. Um bocadinho. vamos encontrar outras formas de comunicar, é isso? Exatamente, vamos olhar um bocadinho para o extremo, a questão dos comportamentos autolesivos, não é? É muito Uhum. frequente agora nos jovens, às vezes por um bocadinho de colagem nas séries, mas muitas vezes a olhar para aquilo como uma forma de sofrimento. Para os pais é super angustiante isto, Pois é. e o amor esbarra ali um bocadinho na culpa, que é como é que eu não consegui controlar que o meu filho ficasse assim, ficasse desta forma? E nós, enquanto profissionais desta área, temos que securizar os pais e dizer: O você amor não fez, cura tudo, não é? exatamente, e você fez o melhor, certamente, que podia ter feito. E neste momento, deixe-nos cuidar dos seus filhos. Por isso é que há as questões do internamento. Obviamente, se me perguntares, claro que eu preferi evitar, claro que eu preferi trabalhar da base, das escolas, na prevenção, mas o que é certo é que cada vez mais temos internamentos e temos. ah, Mas achas que temos internamentos por falta de tempo Uhum. dos pais ou por necessidade óbvia? Eu acho porque ainda olhas para questões da saúde mental como só vais recorrer a um serviço num estado de limite. Por Ok. exemplo, o teu filho, a tua filha tem febre, a Uhum. tua filha tem tosse, a tua filha tem as ranhocas e tudo mais, e o teu cérebro automaticamente começa a alarmar. E tu dizes: eu tenho que ir a um pediatra, rapidamente. Se o teu filho estiver triste um dia, 2 dias, tu vais deixando passar e dizes: é só uma fase. Lá está, por isso é que é o deu-me para isto, não é? Parece que Uhum. ainda andamos nesta história do vamos deixar andar, que isto é uma fase, está na adolescência, porque está na adolescência, é a fase parva. As questões da ansiedade. Exatamente. Só que quando agarramos, no final, é que os pais dizem: eu não sei como é que isto aconteceu. E quem diz isso diz as questões dos comportamentos alimentares. Deixamos à fase limite. Porque não é não querermos ver, é achamos sempre que vai dar a volta. Mas o vai dar a volta muitas vezes, a solução melhor Não é: damos a volta, não damos a volta à febre sozinhos sem um medicamento, então mas porque é damos a que volta dás ao resto. é a ilusão que se vai criando. Por isso é que o número de internamentos vai sempre aumentando. E o número de internamentos são nestas fases limite. E depois ouvimos as notícias dos jornais a dizer: aumenta as tentativas de suicídio, aumenta os comportamentos autolesivos. E eu digo: se começarmos a olhar
para a forma como a criança e o adolescente chora, a forma como a criança comunica, e muitas vezes o comunicar é mandar uma cadeira ao ar, Catarina. Uhum. E a malta pensa, está bem, André, mas isso é falta de educação. Em alguns casos poderá ser, em outros, na minha profissão eu olho para isso muitas vezes como, então o que é que me estás a querer transmitir Sim, com mas essa cadeira a pelo ar? falta de educação e eu acho importante porque existe Uhum, muita culpa e como tu dizias, é verdade, o amor não cura tudo. claro, Senão, eu acho que essa é aquilo que muitas mulheres que estão em relações destrutivas, em sim, relação, acham que o amor delas vai curar o outro e não é sim, possível. Como no outro podcast se falámos, são processos que são independentes e não claro, podemos, da mesma forma que o amor dos pais não cria imunidade a uhum, todas as questões, não sim, é? sim, Portanto, é preciso alguma atenção e perceber que até a falta de educação muitas vezes são chamadas de atenção. claro. E é como tu ouvis, ouço muitas vezes esta frase, eduquei o meu filho, o meu segundo filho, da mesma maneira que o primeiro. E eu respondo sempre, será? Sim, sim, nos mesmos valores, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, mas a pessoa que lá está, a criança, ou o miúdo ou a miúda, são diferentes. O ano é diferente, os acontecimentos são diferentes, eles não viveram exatamente as mesmas experiências. Nós é que vivemos na ilusão de a mesma escola, a mesma educadora, os mesmos princípios, os Mas mesmos nós, seja horários. seja nos filhos, Uhum. seja nas relações, nós temos aquela falsa ilusão do controle. Sim, claro, e Não é? depois por isso é que tu vais ouvindo, epá, dou por mim, e isto acontece muito na terapia, não é? Tanto tu como eu já experienciámos a terapia e sabemos exatamente o momento em que tu bates com a cabeça na parede, metaforicamente, e dizes: Espera, afinal eu faço o mesmo padrão. Todos nós temos um padrão de comportamentos e a forma como o transmitimos depois às crianças também vai levá-la àquela tira o melhor, tira o pior de cada um de nós, não é? E uma coisa importante, porque se fala muito aqui muitas vezes das culpas dos divórcios, das Uhum, separações, das relações mais conflituosas, mas aqui a maior prenda que podemos dar a um filho é o exemplo. sim, E seja, por exemplo, na questão até da saúde mental sim. que nós falamos, eu se posso transmitir algo aos meus filhos é que se eu não me sinto bem, a Uhum. terapia, o recurso a um psicólogo, o Sim, recurso é uma coisa natural e sim. benéfica. E é cada vez mais fundamental que os pais passem essa mensagem, a comunicação social passe essa mensagem, que os filhos recorram, quando necessário, às vezes uma coisa preventiva, não é? Temos muito aquelas mesinhas e aquelas coisinhas de tratar os meninos sempre com coisas preventivas. Os cuidados de saúde mental é uma coisa É preventiva. arrumar as gavetas, não é? Exato. Ajudá-los a arrumar as gavetas Sim. quando os pais não têm o distancia olha, mas aí, não é? Uhum. Mesmo no amor, muitas Sim. vezes nós no amor percebemos a necessidade de um casal que chegou a um ponto em que a comunicação não é Uhum. eficaz Sim. e recorre a um terapeuta de casal. Ainda que nós sabemos, da mesma forma que a saúde mental ainda tem todos os preconceitos, a Sim. terapia de casal também, porque é saúde mental. Alerta, alerta que eles Ale devem estar a separar de não, e certeza. são doidos ou já há um problema gravíssimo. De facto, da mesma forma que tu numa terapia de casal vais ajudar à Sim. comunicação daquele casal, da mesma Uhum. forma que existem, por exemplo, psicólogos que tratam pais e filhos ao mesmo Sim, tempo, para exatamente. perceber de que A forma, terapia familiar, terapia sim, familiar, obrigada André, de que forma é que nós podemos hum, melhorar sim. e potencializar a comunicação nesta família, Uhum. de uma forma que um pai não pode levar como uma ofensa um filho que diga, por exemplo, entrando numa adolescência, ou mesmo pequenino, eu preciso de ajuda, porque nós não Claro, temos esse claro. distanciamento. Eu acho que vocês. És pai, és mãe e nós somos profissionais. E há neutralidade, Prontos, não é é? a imparcialidade nisto. Exato. Supostamente Neutralidade, existe, não não é? Sim, imparcialidade. é um bocadinho isto. Os pais olham-nos como. Na saúde mental há sempre aquele estigma do internamento, e nós falávamos isto antes de começar o podcast, aquelas imagens que ainda vão passando na televisão, que é um sítio aterrador, que há pessoas a levarem Então, injeções, há coletes de força e tudo mais. Ahm, e o facto de se experienciar, claro que ninguém, se me perguntares a mim, eu gosto que os miúdos estejam internados. Claro que não, acho que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ter um sim, filho internado, mas imagina mas que. físico ou emocionalmente, ponto final. Claro. Agora, o facto de se estar ali a experienciar e de viver essa situação, eu não vou mudar o mundo naquela casa, mas vou mudar um ou dois pontos fundamentais para quando aquela criança e aquele adolescente sair do internamento, conseguir estar
socialmente mais apto ou emocionalmente mais apto a Uhum. voltar àquela casa. E se calhar há coisas que aparecem no pai e na mãe, se calhar nunca me tinha percebido isto. Eu, pronto, então se calhar a partir de hoje vai estar mais atento. Pronto, isto está feito. E depois há todo um trabalho de ambulatório que não termina ali. Há um trabalho de terapia, há um trabalho de seguimento que é fundamental. Simplesmente aquela criança faz uma pausa na vida dela. Porque vamos acreditar que estamos a falar, ou vamos acreditar, não, vamos falar de famílias em que as coisas Uhum, são saudáveis no sentido do sim, amor, em que existe amor. É óbvio que o amor também sufoca e tira a tal neutralidade. Portanto, claro. numa família em que há um problema de saúde mental evidente, mas que nós tentamos fazer a cura no Sim. meio do problema, Sim, por isso é n- que não podes ser terapeuta dos teus amigos, não exato. podes ser o terapeuta do teu marido, dos teus filhos, não podes, porque as palas estão de uma determinada E as maneira. dores, não é? Se o teu Claro, filho disser claro, que se sente profundamente triste, o teu lado mãe vai gritar claro, onde é que tu dizes há sim, pouco, o que é que eu não fiz sim, para tu chegares aqui? E não me claro, vai permitir ajudar. Da mesma forma que, por exemplo, eu acho há casos, aí não de adolescentes e crianças, mas uhum, imagina aquele casal em que de facto uma das partes está com uma depressão, não é? sim, sim, E o outro quer, claro, ajudar muito, ajudar é, muito. E acha que existe uma certa culpa de porque é que eu não te sou suficiente para que tu não estejas uhum, assim, claro, não é? E o amor não são salva, papéis são completamente papéis diferentes. completamente diferentes. Vamos imaginar um marido, uma mulher, um casal, hetero ou homossexual, não interessa aqui para o caso. Uma das pessoas está com depressão. O Uhum. trabalho é diferente do companheiro ou da companheira e do terapeuta. O terapeuta tem aquela imparcialidade para ouvir e para o ajudar a ganhar estratégias para dar a volta. Não lhe vai dar. Porque depois há esta ilusão. Eu vou ao terapeuta à procura de soluções. E o terapeuta trabalha em uníssono, dizer assim: então vamos trabalhar em conjunto. E às vezes o trabalhar em conjunto é dizer, às vezes juntar também este companheiro ou companheira, e aqui entra Para a perceber o terapia familiar, contexto, por exemplo. exatamente, perceber o contexto e também ajudá-lo de que forma é que se pode responder, não é? Porque se calhar a resposta mais rápida é eh, tenho o meu companheiro ou a minha companheira está triste, não fiques assim. Se calhar não é a resposta mais adequada, nem é aquela que o outro estará à espera, mas simplesmente é o que é possível e naquele momento é explicar: olha, a terapia está a ajudar neste ponto. O companheiro ajudará na compreensão, no estar, por exemplo, estar em silêncio, uma coisa terrível para as pessoas, ver alguém chorar. Uhum. Não fiques assim, não chores, deixa chorar. É Mas como isso é as, tão difícil. é como as crianças. Se fores a ver, e acho que não sei se será uma coisa muito cultural, se estarei a estereotipar muito a cultura portuguesa, que é a importância do silêncio. Se a pessoa está a chorar, se a pessoa quer estar em silêncio, um dos maiores exercícios é, então vamos lá ouvir o silêncio do outro. Não consegues. Então a pergunta é, Acolher, o que é que se acolher. passa? Estás aí calado? Fala. Com as crianças a mesma coisa. Pois é, pois é. O que é que se passa? Não, não é o que é que se passa. Quer estar em silêncio? Então, olha, a única frase que eu te vou dizer é: eu estou aqui, se Uhum. precisares. E isso funciona no amor, Sim, no amor dos pais para os filhos, mas também sim. funciona E nas muito nas relações de casal, relações, não é? sim, sim, Porque há exatamente. quase a sensação de quando estamos em silêncio estamos Sim, mal. sim. E em vez de acolhermos, e até, até as tristezas, não é? Nós Uhum. queremos curar, era o que tu estavas a dizer há Sim. pouco, que é, nós temos muita dificuldade em lidar com a frustração e com a Sim. tristeza daqueles que amamos. Uhum. E achamos que vamos ser nós a resgatá-los, não é? A Sim. salvá-los. E quando vemos a pessoa de quem gostamos, lá está, seja um filho, seja o meu marido, que está Uhum. triste, a vontade é: mas o que é que tens? O que é que eu Sim. posso fazer? O que é que eu Sim. fiz de mal? Que Sim. ainda é pior, porque Sim. eu acho que as pessoas não têm noção de que quando dizem isso, tiram um espaço ao outro para estar triste Sim. e trazemos o problema para nós. Sim. Isso é comigo? De certeza que é comigo. E tu é que Uhum, não queres dizer. Não, só preciso do meu espaço. exatamente. Mas com os filhos, é aquela sensação de estares a pressionar e dizer: mas o Uhum. que é que a mãe, o que é que precisas? O que é Sim. que a mãe não fez? O que é que... E isto nas relações é a mesma coisa. Quando sabes que o miúdo se portou, entre aspas, mal na escola, né? Vens com o recado na caderneta. Uhum, É aquela conversa de que forma é que eu posso abordar isto sem ser extremamente intrusivo e sem ele achar que o vou dar na cabeça tal e qual ele já ouviu a manhã inteira na escola, que é, portaste mal? De certeza? Como é que isto é possível? Como é que tu traz o recado na caderneta? E às vezes é só, então filho, tudo bem? Fazer um bocadinho de, aquela frase, fazer um bocadinho de Lucas. Não perceber,
Eu não sei de nada, não Mas sei o sabes que é que que se o professor passou. José Gama dizia isso nas relações, Sim. que é, imagina que tu estás a ouvir o teu marido a falar de uma situação que ocorreu no trabalho, Uhum. pá, e estás mesmo a ver que a culpa foi ele Sim, que levou àquela situação, por exemplo, imagina de um conflito. Mas o teu papel é de acolhimento, não é? De, uhum, olha, pois tens razão. Não estamos a dar a razão, tens razão sim, no sentido, conta mais, mas porquê é que isso chegou a esse sim. ponto? Sem Sabes que estarmos sempre à procura do sim. culpado. E sabes que o mais difícil, por isso é que temos as relações emocionais e nós não somos terapeutas dos amigos, é quando devolves a pergunta. As Uhum. pessoas não têm muito esta noção do, por exemplo, estavas a dar esse exemplo. Já viste, não sei o quê, aquele fez-me isto no trabalho, a culpa é dele, não é? E nós, às vezes, estamos enfadados. Sim, sim, de certeza, claro que sim, então. Nem ouviste Por isso, metade. nem ouviste metade. Mas se fizeres este exercício ao contrário, dizer assim, não sei, diz-me tu, o que é que tu achas? Uhum, Uou, a pessoa fica logo em xeque. Por claro. exemplo, por isso é que isto não funciona com os amigos, porque os amigos vão-te responder logo assim: pá, não te venhas com essas tretas do terapeuta, que isso para mim não dá. Assim, pronto. Por isso é que eu evito ao máximo. Mas eu não acho que é ah, terapeuta. Eu chamo-lhe sempre a conversa do telemarketing, porque eu fiz muita formação em telemarketing e eles falam muito da questão da escuta ativa. Sim, E a escuta ativa que lá está, se calhar de ti estão à espera porque tu estás muito claro. envolvido nestas questões da saúde mental. Mas o devolver a pergunta, não é? O estares a ouvir, o mostrar que ouviste o outro. Uhum. Não é? E isto serve, lá está, para as nossas crianças, nos tais 5 Sim, minutos de sim. atenção plena, mas como para o casal que, não, que chegou, que te Uhum. foi tratar dos banhos, do jantar e que nem Claro. durante 5 minutos se ouviu com atenção. Sim, E às sim. vezes ouvir com atenção é a pessoa dizer: epá, no trabalho, E estou se calhar só ouves chateado. o até amanhã, beijinhos. Mas é, pois é. Dorme bem, dorme bem. E acabou. Foi mais um dia que se fechou. E o que é que tu E bastavam tiveste 5 positivo? Sim, minutos. só 5 minutos. Ali de silêncio, dizer assim: então, como é que correu o dia? O dia correu assim, ok. Mas estar a ouvir, não é? Então, como é que correu o dia? Uhum. E depois aquela conversa, não é? Que também é muito portuguesa, e eu? Tu estás-te a queixar? E eu? Isso mas eu não sei, eu não Ah! gosto nada de lá está de particularizar e achar que é cultural, mas nós temos Yeah, imensa temos. necessidade é de centralizar, porque eu acho que há imensa dificuldade, seja numa discussão ou numa conversa com os nossos filhos, seja com o nosso parceiro, Uhum. parceira, o de não levar a conversa para o eu, Sim. que é, por exemplo, dizer A porque pessoa tu acha que está a fizeste, ajudar, mas está-se a identificar. sim, e de E repente a conversa, o já outro está quer no outro. desabafar e Uhum. já está em mim. Sim, Não é? Porque eu consegui meter aqui tudo. tal E e depois qual. é essa questão que é, eu quero ser o mais mártir, o mais Aham. sofrido como chamada de Sim, atenção. sim. E depois, mas eu também acho que é aí, nessa vulgarização da vítima, Uhum. que depois perde espaço para a questão da saúde mental a Sim, sério, não sim, é? sim, sim, Porque porque é o coitadinho. É uhum, quase a conversa do coitadinho, do se está sempre a queixar, do país do fado, do sofrimento. O português tem que sofrer muito e tem que. E depois perdes a distância e a diferenciação entre o que é verdadeiramente necessário na intervenção em saúde mental. e estamos a falar de estados depressivos graves, Exatamente, para o eu só estou coitadinho, triste porque, pá, porque porque o estou meu chateado. e a minha identidade é muito isto, é do culpar, é do resmungar, é do mandar vir e não tenho paciência, portanto, às vezes há aquela conversa, tenho muito esta brincadeira com os meus amigos quando começa esta conversa do queixume, não que não os valorize, não tem nada a ver com isso, os seus problemas, mas quando começas a ouvir muito aquela conversa do Calimero e Uhum, do do queixume, Calimero. eu às vezes saio com uma frase que é: então e eu que só tenho um fígado? E a malta fica: desculpa, pronto, captaste a minha atenção, percebeste a piada, percebeste que é ridículo eu estar a fazer esta pergunta, mas foca em mim, ouve-me agora. Uhum. Sou eu agora que quero desabafar. Espera aí um bocadinho que eu já lá vou a ti, mas deixa-me desabafar. Depois, quando tens este papel de profissional, principalmente nesta área, as pessoas tendem a olhar como o cuidador. Não Ah, é? sim. E tu E, às vezes também precisas do teu e tu momento. pensas, mas tu cuidas muito da malta e tudo mais, estás sempre disponível, o telemóvel toca e o Maravilha está pronto para o telefone. Isto foi porque deram esse apelido. É, exato, é um apelido terrível. E às vezes passas também pelo frio, quer dizer assim, eu neste fim de semana não quero estar com ninguém. Eu tenho muito esta combinação, e a minha mulher que me está a ouvir sabe exatamente isto, que é, enquanto casal, nós temos o fim de semana do não eventos sociais. Com licença,
demos Não demos sei quando espaço. não sei quando é que este episódio vai estar a ser ouvido, mas agora tens todas as desculpas. Exato. Agora não Não vais e pronto, não vais a estou eventos sociais. não Mas estou vais para recarregar as baterias, porque isso é sim. importante. Porque eu já não me recordo quando é que estive a conversar sobre isso. Há diferentes tipos de personalidades. Uhum. E há aqueles que recarregam no social, não é? Sim, Que são os expansivos e que se calhar claro. vão a um jantar e vêm de lá com as energias Sim. recarregadas, e depois tens aqueles que são mais introspectivos Introspectivos, e que precisam exatamente. do seu tempo sozinhos, Tal e e qual. está tudo Tal e bem. qual. Porque as pessoas não têm noção e têm muito esta fantasia, quem trabalha em saúde mental e nomeadamente na parte da enfermagem acha que é só dar comprimidos. Mas Acredito que não. é tal e qual. Mas a experiência que eu dou, e quem conhece o mundo do fantástico do Harry Potter, hum, eu olho muito, não na parte má dos Dementors, mas tu tens de ter uma disponibilidade e sentes-te completamente sugado no Era final isso de que eu um ia turno. dizer. No final de um turno, porque as solicitações são tantas e tão dispares ao mesmo tempo, que tu pensas, mas só estiveste a conversar. Não, não. Não, Eu mas, não é converso assim, só. há uma questão energética. E Claro. nós sabemos que as pessoas que estão, ainda por cima, seja uma doença física, seja uma doença mental, Uhum. há uma necessidade Claro, de receber energia. E tu estás claro, lá para despejar a tua, não é? claro, Precisas claro. mesmo de recarregar as Eu baterias. dou-te um exemplo. Se tu estiveres aqui o dia todo a fazer entrevistas, ao fim de 7 horas tu estás sugada. Não, esquece, Porque não faço mais Por- 3. Porque tu tens que manter o foco, tens que manter a escuta ativa, tens que saber o que é que vais devolver na pergunta. Que eu digo, isto não é jornalismo, mas o nosso trabalho às vezes também é isto: é a escuta do o que é que vamos devolver ao outro. Não é? O que é importante devolver ao outro no sentido terapêutico. E depois acaba 10 minutos, 20 minutos de intervenção em crise no internamento e já estás a passar para o outro. E o contexto é completamente diferente. Mas E o é que uma motivo é coisa diferente. importante que estás a dizer das 7 horas, que é, todos temos limites diferentes. Sim. E às vezes tu dizes, mas aquela pessoa está deprimida ou está com um Uhum. problema e tem tudo para ser feliz. E Uhum. tem tudo. Eu No tenho, teu ponto de vista. No claro. teu, Não, entenda-se dessa e pessoa. até pode ter do ponto de vista simbólico, Sim, naquele sentido de a sim. casa, seja o que for, Material, tem lá no tudo. material. Mas Sim. isso não está aqui dentro. Da mesma forma que para Uhum. mim, 7 horas de escuta ativa, eu estou lá, estou presente, Claro, e outra pessoa só estará 3. tal e qual. Nós todos temos limites diferentes e Uhum. somos todos normais. É muito importante nesta profissão e nesta área saberes os teus limites. Porque isto não há cá super homens, nem super mulheres, nem super enfermeiros, nem super psicólogos, nem super psiquiatras. Há momentos em que eu digo, eu neste momento não sou a pessoa mais indicada para te ajudar. Portanto, eu vou chamar um colega. Porquê? Porque se calhar o meu limite, se eu for intervir já em sobrecarga, eu não vou estar a ajudar, nem vou Olha, mas estar a essa não era a cuidar. atitude que nós devíamos ter também enquanto pessoas numa relação, por Claro. exemplo. Estás a ter uma solicitação, Uhum. seja da tua mulher, dos teus Claro. filhos, e há um momento em que tu te sentes Sim, em claro, limite. claro. Não de uma doença mental, nem dessa entrega que tu fazes Uhum. enquanto profissional, mas eu não estou bem, estou muito cansada. Nem precisas de tanto. Relações pais e filhos num fim de semana. E Uhum. tu tens filhos e eu também tenho. Epá, a miúda desgasta. Não é só cá a fotozinha bonita e o blá 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 e diz olá e diz boa tarde. Não, há todo um trabalho de bastidor que às vezes eu digo assim, amor, agora és tu. E ela diz-me, olha, está na hora, agora és tu. Pá, porque é Não, e às vezes é preciso desgastante. dizer, e quando se fala dos crescidos, ou tu Uhum. dizes, assumires, eu assumir ao meu marido, desculpa, eu neste momento não estou capaz, seja, Claro, estou a ouvir, ajuda-me, ou faz tu. claro, claro que sim. Porque de facto a nossa elasticidade mental, não, Uhum. não estamos a falar só da física, por exemplo, de correr atrás de uma criança que está a Sim, começar a andar, mas estamos a falar daquela capacidade mental que também tem um sim, contexto, e há sim, dias em que tu sim. não dás mais. Tu, Claro, como profissional, ainda pior, não claro é? que Porque estás a sim. intervir e tens de estar nas tuas Claro, capacidades o mais sim. plenas, mas na relação, no Uhum. amor, Sim. nós às vezes também sermos capazes de assumir os nossos limites, Sim. e eu E quem acho que está do outro lado calçar os sapatos do outro. Porque isso é muito importante e é muito difícil. Porque não é só dizer, eu trabalho em saúde mental, é desgastante. Qualquer profissão, é desgastante. independentemente do que seja, é desgastante aos olhos de a pessoa que o E trabalha. a minha não é mais que a tua. Exatamente. Porque depois tens, mas a minha, se tu tivesse 8 horas, né? Às vezes há esta brincadeira com a minha mulher de ela O que é que ela faz? trabalha em gestão, não tem nada a ver com Nada a ver. saúde. E se calhar aos Ainda olhos, bem. exato, felizmente, aos olhos de muita gente, não é? Pá, Ruth, tu trabalhas e estás à frente de um computador 8 horas, estás com os desgastes do quê? Não, há de ter o seu próprio desgaste. E eu tenho que ter a Claro. capacidade, enquanto marido, pessoa que a acompanha e que está junto dela, dizer assim: não, não,
Tu também não é só reuniões. Só estás em reuniões. Não, essas reuniões Epá, mas desgastam com os miúdos, mentalmente. pronto, isto para quem tem filhos Claro. adolescentes, vai parecer que é coisa dos miúdos, dizem, estou Uhum. cansado ou estou entediado, Sim. que é uma frase muito adolescente. E tu dizes, mas Uma estás cansado do seca, quê? super seca. Estás entediado Sim, porquê? Tens sim, tudo. sim. E depois isso retira, que foi uma coisa que eu aprendi, infelizmente, um bocadinho à força com o meu filho adolescente, o meu filho Uhum. mais velho, que é, tu quanto mais repetes estas frases, e lá está, isto serve para uma relação Uhum. com um filho pequenino, com um filho adolescente, ou com a pessoa com quem vivemos, ou com os Sim, amigos, sim, que é tu quando repetes isso, retiras espaço ao outro para te completamente. dizer eu não estou bem. Uhum. Porque vai a um ponto em que a pessoa pensa, não, eu se calhar não tenho razões para não estar bem. Sim. Se calhar não tenho legitimidade para o meu Uhum. sofrimento. Sim, E eu sim, acredito que muitas pessoas que acabam por chegar a pontos extremos de sim, saúde claro que mental sim. é porque nunca acharam que teriam legitimidade para ter que pedir Sim. ajuda. Porque a Eu pessoa não não tem que estar louca, varrida, para ter que sim. ir a um psiquiatra ou um psicólogo. Eu aguento, eu Eu aguento, aguento. eu aguento, eu aguento, eu aguento. Tal e qual. Ou, por exemplo, lá está, como tu dizias, é só uma fase, Uhum. mesmo uma miúda com a questão, miúdas e miúdos, não Sim. são só raparigas, as questões da saúde em termos dos comportamentos alimentares, da Sim, sim, autoimagem. sim, sim. Não, não, é normal, é É. tudo. E de repente Uhum. nós tiramos, deixa estar, isso é normal, tiramos legitimidade para que Claro, haja um pedido de socorro. claro. E a E, norma. esse, e se calhar, se fores a ver, se fizeres uma retrospectiva, este pedido de socorro já surgiu de 50 mil 40, pois maneiras. é, pois é. Sim, sim, Só que tu sim. deixaste. E lá está, voltamos à história do amor e da culpa. Não estamos com isto a dizer que os pais são culpados ou que esta criança ou este adolescente é culpado por ter chegado a este estado de limite. É o que é. Foi o possível e certamente aqueles pais deram Deram o melhor. o melhor de si. Não tem nada a ver com culpabilização de ninguém. Mas se a evolução tecnológica nos permitiu muita coisa, também nos permitiu fugir. Alinhamento. Exato, de nos desligarmos socialmente e emocionalmente e estarmos a ter esta conversa frente a frente, de olhar o outro, de perceber o outro. Não é uns estarem mais atentos ou outros estarem menos atentos, é senta-te no metro e faz um filme das 50 Observa. mil pessoas que ali estão sentadas Mas e eu acho que nos dizer pais a palavra culpa é fundamental. Nos uhum, pais e em qualquer relação que é, sim, se nós retirarmos a culpa da equação, uhum, estamos muito mais atentos para ouvir os primeiros claro, pedidos de socorro. claro, Porque nós temos sempre a mania do onde é que eu falhei, e sim, quando tu achas que, que tens culpa, a tua tendência é um bocadinho por minha culpa, minha tão grande culpa, e andas com o exato. E chicote, então o que é que tu fazes? Tu retiras-te, tentas ouvir cada vez menos, porque uhum, aquilo quase que te sim. chicoteia, porque a culpa foi Foi minha. um peso. Como é E, que ela chegou a este limite? Eu assim, então, já chegou. Já uhum, percebemos que já chegou ao limite. Temos 2 hipóteses. Ou vamos trabalhar o passado, que certamente será importante, mas não nesta fase, ou vamos olhar e arranjar as melhores estratégias para e vamos garantirmos um melhor construir. futuro. Exatamente. Construir um melhor futuro, eh, conseguir que eles tenham uma base sólida, e a base sólida não é com receitas. A receita A funciona para si, a receita B funciona para outra, a receita C. Cada família como família, cada casal como casal, tentem cuidar e estar não ver, mas olhar, não ouvir, mas escutar. Um bocadinho por É, aí. isso mesmo. É, André, menos ego, no sentido Sim, de procurarmos a nossa culpa, a nossa dor, sim, e mais atenção ao outro, sim. não é? Mais amor. Mais amor e menos estigma. Pedir Sim, ajuda é importante. sim, Eu, sempre. eu agradeço-te imenso porque tu fazes um trabalho muito importante e Obrigado. cruzámos-nos exatamente por Sim, isso, porque os nesse dois sentido. achamos importante falar destas questões da saúde mental Uhum. sem estigmas, Sim, porque é muito importante pedir ajuda. sim. E se nós permitirmos aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, às nossas crianças pedirem ajuda, Uhum. estamos de certeza a contribuir para adultos Sim. E mais. estamos menos filtrados, se é que me permites o trocadilho, principalmente nas questões das redes sociais, transmitir cada vez mais verdade e menos coisas filtradas. Não vou sorrir porque sim, se estou triste, estou triste. Se calhar não preciso de fazer uma partilha exaustiva do meu sofrimento, mas se calhar vou procurar ajuda, vou arranjar um melhor Ou profissional, então usar o silêncio, porque por eu acho que exemplo. nas redes sociais este medo de perder o engagement e de perder Sim, os números sim, nos limita a capacidade de estarmos claro. em silêncio. Tens de Isso é estar sempre bem, importante. tens de estar sempre bem. E no número de entrevistas que eu vou fazendo no Deu-me para isto, cada vez mais percebo que ainda há muita barreira de falar disto, ainda não é uma coisa muito confortável, mas as pessoas que vão acedendo, nomeadamente tu, que vão acedendo a esta área e trabalhar isto,
eu acho que poderão ter um peso enorme na mudança de paradigmas e da forma como nós olhamos, porque uma coisa é ser o André, e não estou com isto a tirar qualquer tipo de valor à minha pessoa, mas quando tens uma maior exposição pública e perceber que o ídolo A ou o meu ídolo B tem esta situação de saúde mental e falou sobre ela abertamente, as pessoas não são influencers, mas têm influência, obviamente, na forma como o Sim, outro vai olhar mas para isso. isto parecemos aquela entrevista em que eles trocavam uns elogios, senhor doutor, senhor engenheiro, Sim. sim. Mas são precisas pessoas com a sensibilidade que tu tens para o Uhum. tema, para se calhar ir buscar estas figuras Sim. e pedir-lhes, olha, não é pedir-lhes, é e convidá-las a falar Sim, sobre sim. isto, porque E se não calhar para mim convidá-las de drama. sim, sim, sem Sim, ser zero, porque eu acho que claro. são sempre entrevistas e conversas muito, Sim, muito calmas e sim. muito positivas, Uhum. mas para que isto não seja um estigma e para que nós consigamos ver aqueles que amamos Uhum. sem a culpa de não lhes ter bastado, não é? Claro que Porque sim, claro o que amor sim. Nós não. damos o amor o melhor que podemos. E há momentos em que nos pedem mais e nós também temos que saber dizer: olha, eu neste momento estou a dar o meu melhor. E acho que o amor, uma prova de amor pode ser de facto dar a mão e levar Sim, aquela pessoa a uma consulta, a sim. um E saber pedido os de seus ajuda e limites. saber os nossos limites. Saber os limites é uma grande prova de amor, quer para um casal, quer para uma relação de amigos, quer para qualquer tipo de relação que tu vais percebendo aí Olha, eu por tenho aí que fora. agradecer como mero utente deste sistema de saúde, o facto de haverem Uhum. pessoas com a tua disponibilidade, porque Obrigado. ser enfermeiro não é só uma profissão, tem Sim. que ter aí um lado Há de uma grande paixão e associada. missão, e Sim, missão. sim. Agradeço-te imenso e obrigada pela disponibilidade por Obrigado eu, estares aqui. Catarina. Um dia destes Obrigado. peço-te para voltares Uma continuação com de a tua grandes gestora, com a conversas. tua gestora, para eu saber os segredos da relação. Ela é Obrigada, e André. depois traga mais pequenina só para fazer um blá 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 aqui pelo Não, meio. isso trazemos vários e fazemos daqui umas E fazem entrevistas. uma festa. Catarina, muitos sucessos. Obrigada, André, Eu para ti tenho também. assistido também aos outros episódios, portanto, estás a fazer uma coisa tua e sinto paixão naquilo que tu estás a fazer. Portanto, boa Vamos a isto. continuação, Olha, hoje exatamente. deu-me para isto E deu e que muito te bem. continuo a dar para isto também a toda hora Obrigado. para a gente poder ver isso. Tudo Obrigada, bom a André. correr. Obrigada. Obrigado.